Nesse momento, convido a tribuna popular, né, o senhor Daniel Dantas, que é o diretor-presidente do Fórum de Proteção Ambiental de Foz do Iguaçu. Bom dia, presidente. Agradeço aqui o espaço, a oportunidade. Bom dia, demais vereadores. Bom dia, população que nos assiste. Mais uma vez, venho aqui representar a pauta ambiental da nossa cidade, como presidente do Fórum de Proteção Ambiental de Foz do Iguaçu, e tenho grandes êxitos para contar, para compartilhar com os senhores já do que conquistamos desde que assumimos a presidência do Fórum no ano passado. Um deles é a realização de um evento na Avenida Andradina, no dia 15 do mês passado, onde conseguimos congregar a população em prol da construção do Parque da Andradina, lá na Baixada do Rio Almada, quem vai da Vila A para a Cidade Nova. Então, considero isso um grande êxito, porque a população está interessada na criação de novos parques urbanos, na preservação de áreas de nascentes, na preservação e recuperação das matas ciliares dos rios da nossa cidade. Eu trago isso, inclusive, como um apelo, presidente, que sei que você também tem uma certa intimidade com as pautas ambientais, já nos acolheu em outros momentos, já promoveu audiências públicas nesse sentido, e conto com o apoio dessa casa, inclusive na assinatura por parte dos vereadores da nossa Carta Compromisso, onde traz aqui também termos relacionados ao compromisso, principalmente dos pré-candidatos a vereador e a prefeito nas eleições desse ano, com questões do saneamento básico. Saneamento básico é um conjunto de serviços que envolve a coleta do lixo, a coleta seletiva, ou melhor, o resíduo sólido, porque não podemos tratar mais como lixo, porque o resíduo sólido, dentro do sistema de logística reversa, ele também produz valor e termina abrangendo aquelas pessoas que hoje não são amparadas pelo Estado, que não têm renda, e elas terminam sendo inseridas dessa forma dentro de um sistema onde podem ali contribuir na preservação ambiental e também no crescimento social, já que elas vão receber renda pela sua troca de trabalho. Uma outra questão que a nossa carta traz também é o comprometimento à questão ambiental em geral em Foz do Iguaçu. Então, não é a primeira vez que eu venho aqui fazer uso da palavra com a preocupação do saneamento básico em relação à coleta do esgoto e da água tratada também. Mas, de forma abrangente, com a questão da moradia, com a questão da reciclagem, com a própria educação ambiental, que é o cerne principal dessa gestão nesse biênio 2023-2025. Então, ao final, eu vou visitar o gabinete de cada um de vocês, eu aproveito aqui essa oportunidade para poder já coletar assinatura, recebendo esse apoio formal para a criação do Parque da Andradina. Isso foi só a introdução da minha fala, de fato, eu vou começar aqui. Já queria agradecer de antemão ao vereador Calito, que esteve presente lá no nosso evento no dia, representou bem, foi de bicicleta e assinou, esteve lá até o final. A vereadora Yasmin Rachin também, que, na ocasião do encontro do Partido Verde aqui na Câmara, no último sábado, também nos apoiou com a sua assinatura. E, antes de falar, de fato, sobre o assunto que nos traz aqui hoje, eu já queria agradecer ao Sérgio Caymmi, um sanitarista, que ele é ex-chefe regional da Sanepar, aqui em Foz do Iguaçu, e, infelizmente, não pôde realizar a fala porque é pré-candidato a prefeito, e isso feriria alguns termos ali que poderia ocasionar na impugnação da chapa dele. Mas fico muito feliz por tê-lo como meu secretário dentro da ONG e poder receber um pouco dessa experiência vasta que ele tem, inclusive que coloca no livro sobre o panorama do saneamento básico em Foz do Iguaçu. Então, hoje ele traz aqui essa apresentação que traz um panorama histórico, tanto da formação do nosso Estado quanto da nossa cidade, até chegar na situação do saneamento hoje, principalmente no que se refere à coleta da água e do esgoto. Sobre a apresentação, eu quero ressaltar algumas coisas. Eu sou geógrafo, ando muito pelos rios da nossa cidade, e um caso clássico que nós percebemos quando a gente vai em qualquer rio é a própria poluição da água, pelos resíduos, pelas águas residuais, pelo esgoto cloacal, ou seja lá qual for a origem do esgoto. Um desses casos que tem me tirado o sono, até porque eu moro aqui nessa área central, é o caso ali do Rio Monjolo. Então, junto com a ONG, a gente já está com um embate aí, com alguns órgãos, cobrando também da Secretaria do Meio Ambiente, desde quando caiu a máquina lá no mês de março,
parque seria preparado ali para o Dia Mundial da Água, terminou que passamos o Dia Mundial da Água com a máquina atolada dentro do lago e derramando até óleo, né? Isso aí tem provas fotográficas e filmadas também de toda essa situação. Mas ali, como da última vez aqui eu fiz o uso e reforço, estou empreendendo uma pesquisa junto com a UNILA, entre o curso de Geografia e de Química também, onde a gente está fazendo coletas mensais das águas do Monjolo, tanto do lago quanto da cachoeira aqui no centro, para poder ver qual que é a situação do esgoto dentro desse rio, né? E já é comprovado, nas 4 coletas que fizemos desde que iniciou a pesquisa, de que há, sim, derramamento de esgoto. Então, aproveita essa oportunidade, né, para que a Câmara, através da Comissão de Meio Ambiente, né, representada aqui pelo Calito, e a presidência também possa acionar a Sanepar para poder verificar onde está sendo essa fonte de esgoto, né? Um dos desdobramentos disso foi a proliferação de salvínias, que é um tipo de água-pé. Ele se prolifera nessas águas que estão sujas, né, e com muita rapidez. Então, isso termina tirando o oxigênio ali da água, termina causando a mortandade da vida aquática ali, né? Então, temos um problema ambiental muito sério em um bairro que é considerado uma área nobre, né? É a área da Mesquita, é o bairro árabe, né? Ali perto você tem o Ceasa, tem o Mufato Max, então é uma área altamente dinâmica dentro do seu processo de urbanização. Sobre o saneamento ambiental aqui de Foz do Iguaçu, né, relembro que a nossa cidade já passou por algumas crises de abastecimento, mas que, graças a Deus, já não são parte da nossa realidade atual, né, mas que tiveram que contar com soluções criativas e também uma pegada administrativa mais forte para poder contornar esse tipo de situação. Então, aqui são alguns materiais que, inclusive, estão lá no livro do Sérgio Caymmi, onde ele conta esse panorama, né, do abastecimento no estado do Paraná e também na nossa cidade. A crise de abastecimento de água ela teve o pico de 1985 até 95. Então, a gente tem, dentro desse processo, aí, a criação da estação de tratamento ali do Rio Tamanduá, e isso já coincide com a nossa visão da ONG, porque estamos também cobrando da construtora da Perimetral Leste quais são as ações mitigatórias para poder proteger as nascentes do Rio Tamanduazinho. O Rio Tamanduazinho é uma subbacia da bacia do Tamanduá, mas ele termina confluindo com o Tamanduá antes da captação de água. Então, vocês vejam que todo esse processo em torno dessa bacia coloca em risco também a captação, né? Basicamente, são 40% daquela bacia e 60% lá do Lago de Itaipu, e essa totalidade de 100% consumidas aqui dentro da cidade. Houve também a construção do complexo de captação de tratamento lá do Lago de Itaipu, isso em 1992, o ano que eu nasci, inclusive. E hoje, 100% da população ela é abastecida com água potável, né? Em relação ao esgoto, houve o início da construção e da ampliação da rede de esgoto e 5 estações de tratamento. Isso a cidade tem atualmente, né? Então, 100% do esgoto coletado pelas redes formais, digamos assim, ele é tratado, né, da melhor forma ali e conduzido via emissários ali para o fundo do Rio Paraná, onde ocorre uma depuração, né? Isso é um processo biológico natural da depuração das próprias águas em um ambiente. Hoje, 83% dos logradouros eles têm rede de coleta, e ainda falta atender cerca de 65 mil pessoas no município de Foz do Iguaçu. Então, vocês vejam que essas 65 mil pessoas, né, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala também de uma questão de saúde pública, né? Uma pessoa que não tem uma coleta, tanto do esgoto e a água tratada chegando ali na torneira, ela também está sujeita a doenças, né, doenças antigas, lá do século XVIII, cólera, né, dentre muitas outras por aí. Então, essas 65 mil pessoas elas usam fossas inadequadas que já não é compatível com a atualidade do sistema de tratamento. Essas fossas elas colocam em risco, inclusive, o lençol freático, as águas subterrâneas e as nascentes que podem já estar ali jorrando água contaminada, né? Esse é o cuidado que nós devemos ter com a questão do saneamento aqui em Foz do Iguaçu. De 72 a 2018, foram investidos R$ 136.709.012,38 de dólares, né, corrijo, nesse período aqui no tratamento de água e esgoto na cidade de Foz do Iguaçu. Só que, para atender a população com 100% do saneamento, né, será necessário um investimento de 45 milhões de dólares ainda.
Então, vocês vejam que, apesar dos investimentos que precisam, a rede também precisa ser modernizada. Um dos grandes embates que eu tive nos últimos anos como ambientalista foi justamente a defasagem da rede, onde as caixas de passagem elas já não suportavam mais a pressão das águas residuais e terminavam estourando, né? Caso clássico aqui no Rio Monjolo, no Batalhão, e também lá na trilha do Vietnã da Vila A, que, inclusive, isso foi objeto de denúncia no Ministério Público, vai fazer mais ou menos 5 anos. Né? Ainda bem que resolveram, mas vira e mexe eu recebo de outras áreas da cidade o mesmo caso. Né? A rede de coleta ela já não tem um calibre suficiente, e aí a gente tem um problema também do descarte irregular da água pluvial, né? Que é a água da chuva para dentro dessas redes, que deveria só captar o esgoto residual ali. Então, termina sobrecarregando essa rede, e ela, por estar defasada, né, por não ter tido um investimento adequado, ela termina estourando e causando esses danos ambientais, principalmente na bacia do Boici, que é a bacia mais urbanizada dentro do nosso município. Então, onde falta rede de esgoto aqui em Foz do Iguaçu, né, em sua maior parte na região leste, onde hoje, com a própria perimetral leste, a gente está vendo ali o aumento do número de loteamentos em volta da obra da perimetral. Né? Esse fenômeno urbano ele está sendo causado, induzido pela obra da perimetral. É aquela área ali da Conscienciologia e do Hospital da Unimed. Então, eu peço com carinho, né, aos vereadores, aos pré-candidatos a vereador já para a próxima eleição, e gostaria de ter o apoio da Câmara hoje e também nos próximos anos para que possamos trabalhar a educação ambiental e possamos resolver esses problemas de saneamento e a questão ambiental na cidade como um todo. Agradeço aqui o espaço de fala, fico à disposição, junto com o Fórum de Proteção Ambiental, né, à disposição dessa casa e também da população de Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Obrigado, Dantas. Nós que agradecemos essa explanação. É sempre muito proativo na questão ambiental do nosso município.